Dia e 5. Vamos começar a abordar os principais assuntos dessa quarta-feira aqui na programação do Pinga Fogo. E a gente começa falando sobre uma tragédia que foi registrada ainda durante a madrugada aqui no estado. Quem nos acompanhava desde cedinho, inclusive você que nos ouve, nos assiste no horário do almoço, eu lembro que 6h30 da manhã a gente entra no ar com muita notícia, com muita informação, com o programa Pinga Fogo, tanto no rádio quanto a transmissão simultânea aqui pelo nosso YouTube e através do nosso site também. E outras plataformas, é claro. E a gente já trazia informação. Um acidente violento, uma tragédia que havia vitimado mais de 20 pessoas. E aí o número de mortes, infelizmente, ele foi subindo. O que chama a atenção é que envolve um ônibus que faz o transporte de pessoas para atendimento à saúde, aquele turismo da dor, como a gente já tratou de diversas formas aqui na nossa programação há tempos, falando sobre esse assunto, deslocamento de pacientes de uma cidade para outra, para realizar tratamentos de saúde. E nesse caso, ainda pior, porque foram 23 mortes, entre elas 2 crianças, Márcio. Bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Infelizmente, 2 crianças estão entre as vítimas fatais, além de idosos também. Entre essas 23 vítimas fatais, essa tragédia realmente registrada na madrugada de hoje aqui no Paraná. Era por volta de 3h30 da madrugada, quando o ônibus partiu da cidade de Imbituva. Imbituva fica na região de Ponta Grossa. A rodovia que aconteceu o acidente, para ajudar a nossa audiência a se localizar, é a rodovia que liga Irati a Ponta Grossa. Tá? O ônibus tinha acabado de sair de Imbituva, estava na região ainda, bem próximo da divisa com a área que pertence à cidade de Ipiranga, ia sentido a Ponta Grossa, depois terminaria de descer sentido a Curitiba e a região metropolitana. Um micro-ônibus da saúde, da Secretaria de Saúde da cidade de Imbituva, infelizmente ficou nessa condição aqui, ó. Irreconhecível. Deus. Quem está acompanhando a gente pela live está vendo a imagem, o ônibus totalmente destruído. A carreta e o caminhão, aquele caminhão de transportar animais, acabou batendo de frente contra o micro-ônibus. Evidentemente que a Polícia Rodoviária Federal vai apurar as causas do acidente, mas era um trecho de pista simples e tudo indica que a carreta invadiu a pista contrária e bateu de frente com o ônibus. Mas por que isso aconteceu? Aí só o trabalho de investigação que agora cabe à polícia lá da região dos Campos Gerais. Mas foi uma tragédia. Você disse bem, Juliano, é o turismo da dor, né? As pessoas têm que sair da casa delas para poder ir para outra cidade, às vezes longe da sua cidade natal, para poder ter os atendimentos de saúde, no caso, e aí se coloca no risco, né? E nesse caso aí, as vítimas morreram na hora. Foram 23 mortes, entre elas os 2 motoristas, o do ônibus e o da carreta. Olha o jeito que ficou a imagem ainda à noite, Juliano, da situação ali que ficou. Isso aí é o ônibus, é o que sobrou do ônibus. Nada? Tá? Nada. Os 2 motoristas morreram e os passageiros também do ônibus. 5 pessoas apenas sobreviveram e com estado de saúde muito grave. Quero agradecer aos amigos do portal A Rede, inclusive você pode acessar arrede.info, que é um portal de informações, o maior lá da região de Ponta Grossa. Eles estão acompanhando desde cedinho essas informações trágicas aí. O governo do estado decretou um luto oficial no Paraná por conta dessas mortes. O Ministério da Saúde emitiu uma nota oficial agora há pouco. Adriano Massuda, que é o diretor-geral do Ministério, lamentou profundamente, até porque o ônibus era um ônibus oficial da saúde. Era um ônibus que transportava pacientes lá de Imbituva e iriam para procedimentos, para exames, consultas em Curitiba. E isso é muito comum, né, Juliana? Nas cidades pequenas, inclusive aqui da nossa região. Tá? A ida de ônibus com pacientes para grandes cidades como é Curitiba. Já amenizou bastante por conta de um trabalho de regionalização que foi feito nos últimos anos, de várias especialidades mais regionais, só que ainda temos a demanda, inclusive de Maringá, de pacientes diariamente indo para a região de Curitiba. Ainda tem para a região de Curitiba,
tem para a região de Jacarezinho ou Jataizinho, eu faço confusão dos Jacarezinho, nomes. Cornélio Procópio também tem. Que é, por exemplo, oftalmologia, oftalmologia, né? Ortopedia. Ortopedia, que precisam se deslocar, inclusive aqui de Maringá para lá. Exatamente. Né? E a gente fala dessa questão do risco, Márcio. E é simples, é só a gente dar uma olhada nas rodovias. Quem viaja, é só olhar na rodovia, você sempre vê um carro com aquele detalhe verde. Todo dia. A todo momento você cruza com veículos assim, né? E assim, a gente falou muito sobre isso, sobre condições dos veículos. Lembra que nós falamos no passado sobre condição de ônibus aqui de Maringá que levava pacientes para Curitiba? Sim. Nesse caso, tudo indica que o motorista do caminhão é que foi o causador do acidente. Pelas marcas na pista, que a batida, a pancada foi na pista onde estava justamente o ônibus, tudo indica que ele invadiu a pista contrária realmente. E aí, há pouco tempo atrás, inclusive, Márcio, a gente veio falando da importância dessa questão da regionalização, dos hospitais aqui da nossa região, como é o caso do Hospital da Criança, que já tirou muita gente desse tipo de viagem, que não precisa mais levar crianças para tratamento lá na capital do estado, porque tem aqui, ou de cidades da região, que fazem uma viagem bem mais curta e o risco acaba sendo menor também, Márcio. É verdade, Juliana. A importância disso, né, de unidades hospitalares como essa nossa aqui do Hospital da Criança que você citou, que realmente encurta o caminho para muita gente. Esse é o momento aí que o secretário de Estado da Segurança Pública, o Coronel Hudson, desembarcava no local do acidente, foi pessoalmente lá, inclusive ele está acompanhando agora, nesse exato momento, meio de 12, ele está participando de uma reunião com um comando de operações que foi montado lá para poder fazer agora a liberação dos corpos. Todos os corpos foram para o IML de Ponta Grossa. Você imagina, tem que fazer a liberação de todos os corpos, a organização de velório, da despedida de todos e o trabalho de investigação que a polícia precisa fazer para saber. É fato, o caminhão, ele bateu no ônibus, o ônibus estava na pista dele e o caminhão invadiu a pista. Mas por que invadiu a pista? Né? Qual foi a causa? O porquê da invasão de pista? Será que tem outro veículo envolvido? Será que foi uma imprudência, uma imperícia? Né? Então, nesse momento, não dá para a gente ter nenhum tipo de definição agora, até porque a perícia vai caber. Cabe a perícia isso. Mas por que o caminhoneiro, que é lá de Castro, já foi identificado, o caminhão tinha placas do Rio Grande do Sul, mas o caminhoneiro é daquela região dos Campos Gerais também, porque ele teria invadido a pista contrária. É uma tragédia, uma das maiores aqui registradas no nosso estado do Paraná. Tivemos recentemente acidentes graves com um ônibus, Juliane, ônibus de linha, que transportam 40, 50 passageiros, e mesmo assim não tivemos tantas mortes como esse. Esse acidente foi muito grave pelo número de vítimas fatais, 23 até o momento. A gente diz até o momento porque a informação inicial era de 19, 20, subiu para 21, 22, 23 e temos 5 pacientes em estado grave que foram hospitalizados naquela região. E aí, esse trabalho de fiscalização e de esclarecer o que realmente teria acontecido, ele precisa acontecer, Márcio? Porque ontem ou anteontem, nós tivemos um grave acidente descendo a serra de Curitiba para Paranaguá, para Morretes. Isso. E lá teve um acidente envolvendo vários veículos, caminhões e veículos menores, onde um casal acabou morrendo. E a Polícia Rodoviária Federal lá realizou a prisão do motorista da carreta que perdeu o freio, porque na apuração lá no local eles constataram que ela não estava em condições de rodar daquela forma por conta dos freios da carreta. E por isso que isso precisa ser investigado, a fiscalização precisa aumentar, porque aí coloca todo mundo que está na rodovia em risco. É verdade. O acidente que você mencionou foi ontem, na descida da 277. Ontem mesmo, né? Ontem pela manhã, Ainda final da manhã, na 277, perto de Morretes. Foram 7 veículos,
7 veículos, a carreta desceu desembestada a serra lá, que vai para o litoral, e foi fazendo um strike, passando por cima de todo mundo, e um casal realmente que estava num carro, foi esmagado, foi prensado pela carreta, estava carregado com madeira, bateu em vários outros veículos e acabou, enfim, matando as vítimas ali prensadas contra um caminhão cegonha. Então, a condição com que os caminhões estão trafegando realmente precisa ser acompanhada de perto pelas autoridades policiais. A Prefeitura de Imbituva emitiu uma nota oficial hoje pela manhã, porque a informação inicial era que era da cidade o ônibus, porque pela plotagem, aí ficou aquela dúvida, mas aí depois a Prefeitura publicou essa nota dizendo, diante do trágico acidente ocorrido na 373, que vitimou moradores da nossa região, a Prefeitura de Imbituva manifesta profundo pesar e solidariedade a todas as famílias e amigos. Então está aí até uma forma como se solidarizar com as famílias. Lá na Prefeitura foi montada aí uma força-tarefa para auxiliar as famílias, levá-las, inclusive, até a seção médico-legal lá de Ponta Grossa para fazer o reconhecimento dos corpos, a liberação e essas coisas todas também. Então, é um momento realmente complicado. O governador Ratinho Júnior se manifestou, se solidarizando, como eu disse, o diretor-geral do Ministério da Saúde em Brasília também. É uma tragédia registrada com pacientes, infelizmente, na rodovia aqui do Paraná, Juliano. 12:16 agora. Já vamos trazer outras notícias por aqui. Você fica ligado com a gente durante todo o horário do almoço, fica muito bem informado. Aqui na nossa programação a gente tem um oferecimento do Café Jandaia, nosso parceiro, nosso patrocinador.